Amém. Boa noite, igreja, graça e paz de Jesus. Amém? Amém ou não amém? Glória a Deus. Uma alegria muito grande a gente estar aqui em mais uma quarta-feira, com o privilégio de poder estar falando um pouco daquilo que Deus tem colocado no meu coração. Uma alegria muito grande, pastor, mais uma vez obrigado pelo convite. É sempre um privilégio muito grande poder estar aqui. E a minha oração é que o Senhor fale ao seu coração aquilo que Ele tem falado ao meu coração mediante esse texto, mediante a experiência de Jesus, mediante aquilo que o Espírito quer falar conosco, na certeza de que nós viemos aqui com o nosso coração aberto para escutar Deus falar conosco, não aquilo que queremos ouvir. Porque muitas vezes nós viemos aqui com a expectativa de que Deus fale ao nosso coração aquilo que nós queremos. Enquanto Deus tem algo ainda mais importante para falar e tratar conosco, que nós criamos um bloqueio e muitas vezes não conseguimos ouvir nitidamente a voz do nosso Senhor. Então que você esteja com o seu coração aberto, preparado para aquilo que Deus quer falar com você nessa noite. E antes de mais nada, quero te convidar mais uma vez a fechar seus olhos, a curvar sua cabeça, a fim de falarmos com Ele. Senhor Deus, obrigado mais uma vez pelo privilégio que é estar aqui na sua casa e agora, no momento alto do nosso culto, onde nos calaremos para ouvir a sua voz. A minha oração é que o Senhor fale aos nossos corações, não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que precisamos para nossa edificação e transformação. Use-me, tenha misericórdia da minha vida, entendendo que sou falho, limitado, pecador, mas na convicção de que o Senhor é um Deus misericordioso, poderoso e que nos usa, independentemente das nossas falhas e limitações. Essa é a nossa oração, graças a Ti, em nome de Jesus. Amém. Quero te convidar a abrir sua Bíblia no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo de número 14. Evangelho de Mateus, capítulo de número 14, versículo de número 23. Mateus, capítulo 14, versículo 23. Amém? Todo mundo achou aí? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. E despedida a multidão, ele subiu para o monte, para orar à parte. E vindo à noite, ele se encontrava ali sozinho. E despedida a multidão, ele subiu para o monte para orar à parte. E vindo à noite, ele estava ali sozinho. Esse texto, na verdade, essa afirmativa se repete inúmeras vezes, não somente no Evangelho de Mateus, mas em todos os Evangelhos. O fato de Jesus se colocar à parte da multidão, despedir a multidão, se colocar à parte dos seus discípulos e se encontrar em muitos momentos da sua caminhada sozinho, se repete inúmeras vezes no Evangelho de Mateus, se repete inúmeras vezes no Evangelho de Marcos, no Evangelho de Lucas e também no Evangelho de João. E isso chamou muito a minha atenção e começou a me indagar de alguma forma, e eu comecei a me perguntar por que Jesus inúmeras vezes saía, ou melhor, despedia uma multidão que o cercava. Jesus inúmeras vezes se colocava à parte até mesmo dos seus discípulos, das pessoas que mais próximo caminhavam com ele, e se encontrava sozinho. Às vezes que esse relato nos é apresentado nos evangelhos, todos eles nos dão a ênfase de que Jesus, em muitos momentos, se colocava sozinho. E eu fiquei me perguntando a importância que isso tem para mim e para a sua vida, uma vez que nós precisamos aprender com Jesus, mediante as suas experiências e atrelar as experiências de Jesus às nossas realidades e experiências, para que assim possamos ser ainda mais parecidos com Ele. E isso falou muito ao meu coração, não somente por esses versículos, mas pelo tempo que nós estamos vivendo. Um tempo que pandemia, um tempo de isolamento, um tempo que para muitos estamos sozinhos, e isso vem falando profundamente ao meu coração, e é sobre isso que eu quero conversar com você, a importância de estarmos sozinhos, ou melhor, ressignificando o isolamento social, ou melhor, ressignificando a solidão, o tempo de solitude, o tempo de silêncio, o tempo onde nós olhamos ao nosso redor e não encontramos ninguém a não ser o vazio e o silêncio do nosso quarto. Existe um conto de um escritor russo chamado A Aposta.
E esse conto, ele é um conto muito interessante, porque ele vai relatar uma aposta feita por um bancário e um jovem advogado. Um bancário muito rico tinha dado uma festa na sua residência, na sua casa, e ele, na mesa com as pessoas mais próximas a ele, fez a seguinte afirmativa: olha, é preferível morrer, ou seja, é preferível passar pela sentença de morte ou pena de morte do que ser preso e ficar isolado de tudo e de todos. Ele, para as pessoas mais próximas daquela mesa, naquela festa, se virou e disse: olha, é preferível morrer em qualquer circunstância do que ficar sozinho, do que não ter ninguém para conversar, do que não ter ninguém para dialogar, do que não ter ninguém para olhar nos olhos e expressar o sentimento. E algumas mesas próximas, um jovem advogado escutou aquela afirmativa e prontamente se levantou e chegou diante daquele bancário e discordou daquele bancário, dizendo: olha, nada é pior do que a morte. Nenhuma circunstância, por mais difícil que ela seja, é pior do que perder a vida. É preferível você viver isolado de tudo e de todos, sozinho, sobre qualquer dificuldade, sobre qualquer limitação, seja ela em cima de uma cama, do que perder a vida, porque a nossa vida é o nosso bem maior. A nossa vida é o bem supremo, e perder essa vida que nós temos como nosso bem supremo é a pior coisa que pode nos acontecer. E ele virou para aquele bancário, discordando na frente de todo mundo, na festa do dono da festa, ele discordou, e aquele bancário ficou indignado. E ele olhou para aquele jovem e prontamente falou: olha, você acredita nisso? Ele falou assim: sim, eu acredito. Ele falou assim: então eu aposto com você que você não consegue ficar 5 anos isolado de tudo e de todos. E eu aposto $2 milhões com você. Se você ficar por 5 anos isolado de tudo e de todos, eu te pago esses $2 milhões. E aquele advogado, com um sorriso no canto, virou para ele e falou assim: melhor, pelos mesmos $2 milhões, eu fico não somente 5 anos, mas eu fico por 15 anos, isolado de tudo e de todos, sem ver sequer o raio de sol e o pingo de chuva. Confrontando aquele bancário indignado com aquela resposta, se enfureceu e apertou bravamente a mão daquele jovem rapaz, e a aposta foi selada, e automaticamente eles redigiram um contrato com regras, com um regulamento, e a aposta foi feita. Por 15 anos, o jovem advogado deveria se manter sozinho, isolado de tudo e de todos. E assim foi. Ele foi para aquele lugar, se colocou sozinho, com as janelas lacradas, onde não tinha contato com ninguém. 2 pessoas ou 2 seguranças ficavam na porta daquele lugar, simplesmente recebendo as cartas que ele enviava, que era o seu único método de comunicação. Ele só enviava cartas, mas não recebia cartas, pedindo alimento, pedindo livros, e aquelas pessoas não o viam, nem ele via aquelas pessoas. E nos primeiros anos, o relato daqueles seguranças era que ele tocava teclado, de que ele cantarolava, e eles conseguiam ouvir a voz daquele jovem rapaz, mas aquele ano se passou, e nenhum som eles escutavam mais daquele lugar. Ele então começou a pedir literaturas, começou a pedir livros, e nos primeiros anos ele começou a ler livros de literaturas clássicas, e devorou todas elas. E devorando todas elas, ele pediu conteúdos históricos, coisas que aconteceram no decorrer da história, e devorou todas elas e dominou o conteúdo histórico. E passados aqueles anos, ele se debruçou sobre as línguas e dominou mais de 6 línguas. E passado a dominação das línguas, ele começou a se debruçar sobre as Escrituras Sagradas e leu o Antigo e o Novo Testamento inúmeras vezes. E passada a sua leitura bíblica, ele começou a se debruçar sobre os argumentos teológicos que foram construídos no decorrer de anos. E ele dominou alguns deles, conhecendo na profundidade aquilo que os teólogos expressavam. E ele crescia em conhecimento e em sabedoria, e chegou à véspera dos 15 anos, onde ele seria solto. E aquele bancário ficou indignado que aquele jovem tinha conseguido cumprir não somente os 5 anos, mas os 15 anos. E na véspera de soltar aquele jovem rapaz e lhe entregar uma quantia milionária, o seu coração irou-se e ele falou: eu vou matar ele, eu não vou deixar ele sair daqui com vida. Ele me contrariou, eu estou com raiva e eu vou matar ele. E assim ele foi para fazer.
colocou a arma na cintura e chegou naquele apartamento, e quando ele abriu a porta, ele viu aquele jovem rapaz sentado numa cadeira, debruçado sobre a mesa. E ao lado dele um papel, uma carta, e aquele bancário tendencioso a matar aquele jovem, imediatamente voltou com a arma para a cintura e se aproximou daquele jovem, pegou aquele papel, e ao ler aquele papel ele começou a chorar, porque naquele papel continha argumentos de que ele abria mão de toda aquela quantia milionária. Passados 15 anos em isolamento, ele descreve naquela carta que ele abria mão de toda aquela fortuna que ele receberia 5 horas depois, completando os 15 anos que lhe foi proposto, argumentando e defendendo que todos aqueles anos que ele passou lá, o que ele adquiriu de conhecimento, sabedoria e mais, ele entendeu o verdadeiro e real propósito da vida, lhe permitindo abrir mão de tudo aquilo que era material, passageiro e que certamente ficaria por aqui. E ele descreve, olha, eu abro mão de todo esse recurso, eu abro mão de toda essa fortuna, e eu preciso para isso romper o regulamento, e eu sairei daqui 5 horas antes, rompendo o regulamento, as regras, e abrindo mão de tudo aquilo, porque eu entendi o real propósito da vida em todos esses anos que eu me encontrei aqui. E aquele bancário começou a chorar, beijou a cabeça daquele rapaz e saiu, e horas depois aquele rapaz saiu dali, sem nenhum dinheiro, vivendo a sua vida mediante a convicção e o propósito que ele entendeu. Certamente eu não te encorajo, assim como eu não me encorajo a ficar 15 anos isolado de tudo e de todos. Certamente não é saudável que nós fiquemos 15, 10, 5, que seja e para muitos que seja 1 mês isolado de tudo e de todos. Porque a nossa realidade e as experiências bíblicas nos apontam para um momento, ou seja, para uma essência do ser humano que tende aos relacionamentos, a vida em comunidade, a vida em família, a vida na sociedade, a vida em comunidade na nossa igreja. As experiências bíblicas nos desafiam a estarmos sempre em comunidade, estarmos sempre investindo tempo em relacionamentos, sempre investindo tempo com as relações familiares e sociais, porque foi para isso que nós fomos criados. Nós criamos, ou seja, nós fomos formados de um Deus que é altamente e plenamente relacional, que de eternidade em eternidade se relaciona plenamente em 3 pessoas. O Pai se relaciona com o Filho com o Pai com o Espírito e o Espírito com o Filho. E Ele coloca em nós, seres humanos, essa essência relacional. E nós vemos isso desde a criação do mundo. Deus cria Adão e Eva, ou melhor, em primeiro lugar, Deus cria Adão e se relaciona com Adão. E o Adão se relaciona com esse Deus, mas Adão também se relaciona com os animais. E Deus entende a importância de que Adão não poderia ficar sozinho e cria para Adão uma ajudadora, e cria Eva. E ele se relaciona com Eva, e Eva se relaciona com ele, e eles se relacionam com os animais, e eles se relacionam com Deus, porque a Bíblia vai nos dizer lá em Gênesis, que Deus chegava no final da tarde, se relacionava com Adão e com Eva no jardim. Então essa essência relacional que existe dentro de mim e dentro de você, e que existe dentro daquele bancário, fazia com que ele afirmasse que em qualquer circunstância era preferível morrer do que ficar sozinho. Assim como eu e você, quando pensamos em ficar sozinhos, quando pensamos em ficar em isolamento, quando pensamos em ficar distante dos nossos entes queridos e dos nossos círculos de amizade, onde nós investimos tempo e nos relacionamos, nós tendenciamos a pensar em coisas negativas. É mediante essa nossa essência relacional que tudo que vem à nossa mente acerca de isolamento, solidão, silêncio, nós atrelamos a coisas ruins. Quando nós falamos em ficar sozinho, automaticamente nós pensamos em o prisioneiro. O camarada que faz alguma besteira e vai preso. E ele fica lá sozinho dentro daquela cela. Muitas vezes sem ver até o sol, muitas vezes sem ver até a chuva. Quando nós pensamos em isolamento ou tempo sozinho, nós pensamos nos monges
que ficam lá no alto dos morros e ficam meditando e não veem ninguém, não fazem absolutamente nada. Quando nós pensamos em isolamento ou ficar sozinho, nós pensamos nas pessoas que têm algum tipo de doença psiquiátrica. E por ter algum tipo de doença psiquiátrica, ela não pode ficar em sociedade, ela precisa ficar em um lugar específico, sendo tratada, porque mediante a sua impossibilidade, ela pode cometer algum tipo de tragédia. Quando nós pensamos em ficar sozinhos, em isolamentos, nós atrelamos as pessoas que têm doenças infecciosas. E por ter doenças infecciosas, elas precisam ficar à parte da sociedade e dos relacionamentos, porque se ela ficar junto com pessoas, ela vai contaminar outras pessoas. Nós vivemos um tempo desse, onde a pessoa se encontra com Covid, ela precisa ficar afastada de tudo e de todos, porque se ela ficar em contato, ela vai transmitir para outras pessoas. Então é mediante essa nossa essência relacional, que quando vem a nós o sentimento de solidão, o sentimento de silêncio, a compreensão de ficar em isolamento social, nós atrelamos as coisas ruins e negativas. E automaticamente gera em nós sentimentos pessimistas e sentimentos negativos, porque esses tempos para nós são tempos chatos. Esse tempo para nós são tempos entediantes. Esse tempo para nós são tempos angustiantes. Esse tempo para nós são tempos que nós queremos passar por eles o mais rápido possível. Porque a nossa essência tende aos relacionamentos, à vida em comunidade, estarmos sempre cercados de pessoas, investirmos o bom do nosso tempo em relacionamentos, em visitas, em estar com pessoas. E quando nós escutamos as palavras solidão, silêncio, isolamento social, nós atrelamos todas elas a coisas ruins. E isso gera dentro de nós sentimentos negativos, onde queremos muitas vezes fugir desses tempos e desses momentos. Onde queremos fazer de tudo para não passarmos por esses momentos de dificuldade e de solidão. E esse tempo chegou até nós. Não da maneira que gostaríamos, não da maneira que queríamos, não da maneira que idealizamos, mas a verdade é que ele chegou. E nós fomos obrigados a sermos inseridos nessa realidade de isolamento social, onde os nossos relacionamentos foram interrompidos, onde o nosso investimento nas relações foi pausado, onde nós estávamos sempre em comunidade com pessoas ao nosso redor, agora nós não estamos mais. Agora nós precisamos ficar, ou melhor, nós ficamos um bom tempo da nossa vida dentro da nossa casa, e para aqueles que moram sozinhos, em completa solidão, no silêncio da sua casa. Esse tempo chegou para mim e para a sua vida, não intencionalizados por nós, mas fomos colocados nessa situação mediante a pandemia, e muitos passaram por esse tempo, ou estão passando por esse tempo, de forma que querem passar por isso logo, porque não aguentam mais ficar sozinhos, porque não aguentam mais não se relacionar, porque não aguentam mais ficar dentro de casa, porque nós somos motivados a nos relacionar. E quando nós falamos sobre esse isolamento que estamos vivendo, muitos falam, é um tempo chato. Muitos falam, um tempo entediante. Eu não aguento mais ficar dentro da minha casa. Eu não aguento mais, já vi todos os filmes. Esse tempo está me gerando depressão. Esse tempo está me gerando ansiedade. Esse tempo está trazendo sentimentos ruins para dentro de mim. Mas ao mesmo tempo que esse tempo que nós estamos vivendo gera em nós sentimentos ruins, ele deve gerar em nós um sentimento de necessidade e urgência do isolamento social. Muitas vezes nós só vivemos em comunidades, cercados de pessoas, e nos esquecemos da importância de estarmos em momentos específicos sozinhos. Muitas vezes nós investimos tempos em relacionamentos e não investimos tempos a sós com o nosso Deus. Muitas vezes nós somos intencionais nas relações interpessoais e nos esquecemos de ser intencionais no nosso relacionamento com Deus. E esse tempo de pandemia que estamos vivendo, mediante a experiência de Jesus, de estar sempre se colocando sozinho, de estar constantemente se afastando da multidão e até mesmo dos seus discípulos, que eram as pessoas mais próximas a ele, e ficando sozinho, ensina uma série de coisas para nós.
E é sobre isso que eu quero pensar com você. E é sobre esse tema de ressignificar em nós a necessidade que temos de ter tempos sozinhos. A necessidade que temos de investir em relacionamentos, nós e Deus. A necessidade que temos de nos afastar da multidão que nos cerca nos nossos dias a dia, no nosso dia a dia, e nos colocarmos a sós com o nosso Mestre, com o nosso Pai. Então nós precisamos mudar na nossa mente a questão de que viver sozinho, viver em isolamento, ter tempo sozinho, ter tempo de isolamento, são automaticamente tempos ruins, tempos depressivos, tempos angustiantes, tempos pavorosos, e sim que devem ser tempos produtivos e enriquecedores na minha e na sua vida. E mediante a experiência de Jesus, nós podemos aprender alguns princípios sobre isso. Nós podemos aprender algumas coisas cruciais para a nossa vida, para que saiamos daqui com a chave virada no nosso entendimento, onde nós não olhamos mais para tempos sozinhos e para tempo de isolamento de forma negativa, mas que olhamos para esse tempo que precisamos com urgência em muitos momentos das nossas vidas. Por que então, em determinados momentos, nós precisamos nos isolar? Por que então, em determinados momentos das nossas vidas, nós precisamos ficar sozinhos? Por que então, em determinados momentos das nossas vidas, nós precisamos colocar à parte da sociedade e das pessoas que caminham mais próximo de nós? E Jesus nos ensina isso mediante a sua própria experiência. Em se colocando sozinho em vários momentos da sua caminhada. Qual é a necessidade, qual é a importância de ter momentos sozinhos? Qual é a importância de ficarmos a sós, muitas vezes, longe de tudo e de todos? Em primeiro lugar, porque quando nós nos colocamos sozinhos, nós conseguimos ouvir melhor a voz de Deus. Quando nós estamos em isolamento, longe dos barulhos e dos ruídos externos, nós conseguimos escutar melhor a voz do nosso Deus. Me lembro da experiência de Elias, capítulo de número 19, primeiro livro de Reis. A Bíblia vai dizer que Elias mata os profetas de Baal, e ele, com medo de Jezabel, ele foge de Jezabel e vai para o deserto. E chega no deserto, ele alimentado, depois de ficar 40 dias e 40 noites sem comer, e recebe o direcionamento para ir para o Monte Horebe. Ele vai para esse monte, chega nesse monte, ele encontra uma caverna, e ele se instala naquela caverna, no silêncio que era uma caverna. E Elias fica sozinho lá dentro daquela caverna. Sem nenhum barulho, sem nenhuma pessoa ao seu lado, sem nenhuma experiência relacional, simplesmente sozinho. E a Bíblia continua nos dizendo que, num determinado momento, uma brisa suave passa por Elias, e Elias compreende que aquela brisa era a brisa do seu Senhor. E ele põe-se em pé diante daquela brisa, e Deus se manifesta naquela brisa e diz: Ei, Elias. E ele prontamente escuta e identifica a voz do seu Senhor e diz: Eis-me aqui. E Deus fala prontamente com Elias, e Elias imediatamente entende a voz de seu Senhor, compreende a sua vontade e continua, ou melhor, que segue a sua missão mediante escutar a voz do seu Senhor. E a experiência de Elias nos ensina que muitas vezes nós precisamos sair da realidade caótica que estamos inseridos, ou melhor, que precisamos sair dos ruídos e dos barulhos externos que nós estamos inseridos, para escutar melhor a voz do nosso Deus. Elias estava num momento caótico, de medo, onde ele tinha acabado de matar centenas de profetas, e Jezabel queria matar ele, estava um caos naquela localidade, e Elias sai daquela realidade caótica, se coloca à parte e escuta com nitidez a voz de seu Senhor. Nós vivemos hoje uma sociedade barulhenta, aquilo que nós conhecemos como pós-modernidade, aquilo que nós conhecemos como contemporaneidade, onde muitas são as vozes que nos cercam, onde muitas são as vozes que afirmam coisas acerca de nós, onde muitas são as vozes que nos dizem o que é certo ou o que é errado, onde muitas são as vozes que nos dizem o caminho que devemos seguir,
E nós estamos inseridos nesse contexto caótico de informação e de falação. E muitas vezes nós somos confundidos por ter muitas pessoas falando ao mesmo tempo em nossa cabeça. E Jesus, antes de nos ensinar a oração do Pai Nosso, Ele nos diz assim, capítulo 5 de Mateus, entra no seu quarto, fecha a sua porta, ora em secreto, que o Pai que te vê em secreto publicamente te recompensará. Jesus está nos dizendo, olha, mediante ao tempo caótico que vocês estão vivendo, mediante as várias informações e várias pessoas falando ao mesmo tempo, vocês precisam se afastar dessa multidão e dessa falação, se colocando sozinhos com o Pai em secreto, a fim de que possamos ouvir com nitidez aquilo que o nosso Senhor quer falar conosco. Certamente nós queremos ouvir aquilo que Deus quer falar com a gente. Se eu perguntar aqui, pedir para levantar a mão, quem quer que Deus fale o coração, fale de forma audível, ou fale de alguma outra forma, certamente todo mundo vai levantar a mão. Esse é o desejo do nosso coração, escutar a voz do nosso Senhor. Mas ao mesmo tempo que esse é o desejo do nosso coração, nós não queremos pagar o preço de entrar em nosso quarto, nos colocar à margem da sociedade e de tudo aquilo que nos é falado de forma desordenada, a fim de que possamos ter um tempo a sós com o nosso Deus e escutar a sua voz. Muitos querem ouvir, muitos querem saber a vontade, ou melhor, muitos querem escutar a voz do seu Senhor, mas não querem entrar no quarto e fechar a porta. Nós vivemos hoje num momento onde nós falamos que nós não temos tempo para nada, que o nosso dia é muito corrido, que nós acordamos cedo e vamos dormir muito tarde. Muitos que têm filho dizem que já acordam, o filho ainda está dormindo, e chegam em casa e o filho já está dormindo e não consegue nem ver o filho. E nós usamos da desculpa da nossa falta de tempo para o nosso fracasso no relacionamento com Deus. Nós muitas vezes colocamos a culpa na nossa falta de tempo, porque nós fracassamos em destinar parte do nosso tempo no relacionamento com o nosso Deus. Nós falamos que nós não temos tempo para fazer muitas coisas, mas sempre temos tempo para realizar coisas que não é o nosso relacionamento, ou melhor, que não é onde nós investimos tempo no nosso relacionamento com Deus. Nós temos tempo para tantas coisas, mas para nos relacionarmos com Deus, lermos a Bíblia e orarmos, nós não temos tempo. E nós colocamos na falta de tempo a culpa do nosso fracasso. Falando, olha, eu não tenho tempo para ler, não tenho tempo para orar, não tenho tempo para nada. Essa é a nossa realidade hoje. Mas Deus nos encoraja, mediante a sua palavra, a entrarmos no nosso quarto, fecharmos a nossa porta, nos isolarmos de tudo e de todos, para que assim possamos ouvir a voz do nosso Senhor. Você já parou para pensar que quando você está numa roda, cercado de aí aproximadamente 7 pessoas, conversando, rindo, falando alto, onde ninguém entende ninguém, e seu telefone toca, ninguém pega o telefone e atende no meio daquela roda. Ou tem alguém que faz isso? Você está numa roda, conversando, todo mundo falando alto e rindo, e seu telefone toca. Uma ligação que você está esperando. Ninguém continua naquela roda, pega o telefone e atende. Normalmente o que nós fazemos? Dá licença, pega o telefone, vai para bem longe, muitas vezes até tampamos o ouvido, para poder escutar melhor aquilo que a pessoa que nos ligou quer falar conosco. Quando nós vamos atender um telefone perto, ou melhor, naquela roda que nós estamos, nós certamente não vamos entender nada que a pessoa que nos ligou quer falar com a gente, porque vai estar uma confusão de informação, muitas pessoas falando ao mesmo tempo, e nós vamos acabar dando uma resposta naquela ligação que, se nós pensássemos com mais calma, nós não daríamos, porque nós fomos confundidos pelas várias falas e informações que nos cercam naquele momento. E é por isso que nós pegamos o nosso telefone, pedimos licença, nos afastamos, nos colocamos à parte e escutamos o recado que a pessoa tem para nos dar. E assim é na nossa relação com Deus. Nós estamos instaurados num período ou num momento caótico de que muitas pessoas falam ao mesmo tempo. E se nós não nos colocarmos à parte
dessa realidade de fala e de pessoas que detêm a verdade, nós não conseguiremos escutar a voz do nosso Senhor. É por isso que é importante que nós saiamos desse momento, nos apartamos dessa realidade, nos colocamos à parte dessa multidão que fala ao mesmo tempo, a fim de que fechemos a porta do nosso quarto e em secreto, não somente falemos com o nosso Deus, mas escutemos aquilo que Ele tem para falar ao nosso coração. Por que então eu preciso me isolar e ter momentos sozinhos? Em primeiro lugar, porque quando nos isolamos, nós escutamos melhor a voz do nosso Senhor. Mas também, eu preciso me isolar e ter esse tempo sozinho para compreender melhor qual é a vontade dEle para a minha vida. Porque quando eu estou no meio da multidão e por eu escutar várias coisas ao mesmo tempo, eu não consigo definir verdadeiramente qual é a vontade dEle para a minha vida. Lembra da experiência de Jesus antes de ser crucificado? Jesus vai para um jardim chamado Getsêmani e coloca-se à parte dos seus discípulos. E ele se afasta para uma localidade bem distante deles e começa a orar. E ora tão fervorosamente que a Bíblia nos narra que o seu suor se transformou em sangue. E ele clama a Deus: Pai, se for da sua vontade, afasta de mim esse cálice. Pai, se for da sua vontade, afasta de mim esse cálice. Pai, se for da sua vontade, afasta de mim esse cálice. E ali a vontade de Deus é revelada para Jesus. Jesus sai daquele tempo de intimidade e de solidão com o seu Pai, compreendendo que por mais que fosse difícil, aquela era a vontade de Deus para a vida dele. Muitas vezes nós queremos saber qual é a vontade de Deus para a nossa vida, mas nós não pagamos o preço de entrar para o secreto do nosso quarto. Muitas vezes nós queremos o auxílio de Deus numa tomada de decisão, mas nós não pagamos o preço de abandonar as múltiplas falas e afirmações e entrarmos para o secreto do nosso quarto. E é por isso que nós andamos muitas vezes de forma dissoluta. Ora estamos aqui e nos frustramos, e nos decepcionamos, e vamos para lá e batemos a cara na parede, e vamos para o outro lado e tomamos decisões erradas, e vamos para uma outra direção e erramos novamente, e vamos para mais uma direção contrária que estávamos errando e erramos novamente. E por anos nós vivemos errando e tomamos decisões erradas porque nós não conseguimos compreender qual é a vontade de Deus para a nossa vida, porque nós não pagamos o preço de entrar para o nosso quarto, fechar a nossa porta e escutar aquilo que o nosso Senhor tem para falar conosco e qual é o propósito dele para a nossa vida. Nós até queremos compreender o que devemos fazer, nós até queremos saber quais devem ser os nossos próximos passos, nós queremos até saber o que devemos fazer a partir de agora, mas nós não queremos buscar essas respostas com o nosso Deus. Nós buscamos essa resposta na coletividade, nós buscamos essas respostas nas mais variadas pessoas, e perguntamos para um, e perguntamos para outro, e perguntamos para mais um e para mais outro, e mediante a resposta das várias pessoas que nós perguntamos, nós tomamos a nossa decisão e muitas vezes nós nos frustramos. Enquanto o desafio do Evangelho é que nós entremos para o nosso quarto, fechemos a nossa porta e tenhamos um tempo de solidão e de secreto com o nosso Pai. E tendo um tempo de solidão e de secreto com o nosso Pai, possamos assim escutar de forma audível a sua voz, escutando de forma audível a sua voz, compreender qual é a vontade dele para a nossa vida. E compreendendo qual é a vontade dele para a nossa vida, nós não vivemos mais errantes, nós não tomamos mais decisões precipitadas, nós não mais batemos a cara na parede porque tentamos fazer com as nossas próprias forças. Quando nós compreendemos qual é a vontade de Deus para nós não investimos tempos em fazer com as nossas próprias forças, com os nossos próprios braços. Nós descansamos na convicção da promessa de que Ele tem para nós. Ou melhor, nós descansamos na convicção de que Ele está no controle da nossa situação. E nós estamos convictos de qual é o propósito dEle para a nossa vida. Por que então eu preciso me isolar? Por que então eu preciso me colocar à parte da sociedade? Por que então em determinados momentos eu preciso me afastar até mesmo dos meus entes mais íntimos?
para escutar melhor a voz do meu Senhor, para compreender qual é a sua vontade para a minha vida, mas também porque quando nós nos isolamos, nós podemos refletir acerca de quem nós somos e de como estamos vivendo. É no período e no momento que estamos sozinhos que nós conseguimos olhar para dentro de nós e vermos a mancha do pecado que habita em nosso coração. É quando nós estamos sozinhos, dentro do nosso quarto, na solidão da nossa casa, que nós olhamos para dentro de nós e vemos o quão limitados e falhos nós somos. É quando nós entramos no nosso quarto, fechamos a nossa porta, sentamos na cabeceira da nossa cama, que nós refletimos acerca das nossas ações negativas e pecadoras que temos tido. É quando nós entramos dentro do nosso quarto, fechamos a nossa porta, sentamos na cabeceira da nossa cama e olhamos para dentro de nós que nós percebemos o quão limitados e falhos nós somos e o quão dependente nós somos da graça e da infinita misericórdia do nosso Deus. É quando nós estamos longe dos holofotes, é quando nós estamos longe dos olhos que nos cercam, é quando nós estamos longe de querer fazer algo que não é a motivação do nosso coração, que é simplesmente para mostrarmos alguma coisa para que agrade o outro, que nós podemos olhar para dentro de nós e vermos o quão limitado e falho nós somos. É quando nós estamos longe dos holofotes que nós conhecemos a real motivação do nosso coração. É quando nós estamos longe de tudo e de todos que nós provamos o nosso caráter diante de Deus. É quando nós estamos além da sociedade, à parte dos que nos cercam, que nós conseguimos definir a intencionalidade do nosso coração e por que nós estamos fazendo o que estamos fazendo. Preste bem atenção nisso. Sabe por quê? Preste bem atenção. Porque quando nós estamos em sociedade, cercados de pessoas, preste bem atenção nisso. Nós só conseguimos olhar para as limitações e para as deficiências do outro. Quando nós estamos cercados de pessoas, e estamos sempre em contato com pessoas e nunca temos um tempo sozinhos, nós só conseguimos olhar e apontar para a limitação do outro. Nós só conseguimos olhar e apontar o dedo para o pecado do outro. Por estar cercado de pessoas e olhando sempre para essas pessoas, nós só conseguimos olhar e apontar o dedo para as limitações do outro. Mas é quando nós estamos da porta para dentro do nosso quarto, olhando para dentro de nós, sem ter ninguém para apontar ou para julgar, ou melhor, sem ter ninguém para apontar e diminuir o nosso pecado, que nós nos colocamos diante de Deus e vemos o quão falho e limitado nós somos. É quando nós não temos pessoas para apontar o dedo, que nós olhamos para dentro de nós. É quando nós não temos pessoa para olhar e apontar a limitação e a fragilidade e o pecado, que nós olhamos para dentro da nossa realidade e temos o nosso caráter provado diante de Deus. É quando nós não temos ninguém para observar e querer apontar o dedo mediante o pecado, que nós olhamos para dentro de nós e clamamos pela misericórdia de Deus. É por isso que é importante nós nos colocarmos à parte da coletividade em muitos momentos da nossa vida, para escutar a voz do nosso Senhor, para compreender qual é a vontade dEle para nós, mas para que possamos também refletir acerca de quem nós somos e de como estamos vivendo, onde não mais precisaremos viver mediante a vida dos outros, ou melhor, onde não precisaremos olhar para o pecado, para a limitação e para o espinho na carne do outro, e sim para o nosso. Por isso que Deus fala, por isso que Jesus fala, entra para o seu quarto, fecha a sua porta, lá vai estar você e Deus, você com todas as suas imperfeições, você com todas as suas limitações, você com o seu espinho na carne, você com a sua maior dificuldade, você com a sua maior concupiscência, onde você não terá pessoas para olhar e querer apontar o dedo, onde você não terá pessoas que te confundirão, onde você não terá pessoas que falarão ao mesmo tempo e lhe impulsionarão a tomar decisões precipitadas. Entra para o seu quarto, fecha a sua porta. E nós precisamos ressignificar o valor de estar sozinho. Eu fui obrigado a ressignificar o valor de estar sozinho.
Era o que eu mais temia, ficar sozinho, porque eu sempre gostei de ter pessoas junto comigo. Eu sou uma pessoa que gosto de estar com outras pessoas. E que eu sou intencional para isso, para estar me relacionando não somente com a minha família, mas com os meus amigos, na igreja. E quando eu fui para o seminário para morar em São Paulo, eu tive que me adaptar à realidade de viver sozinho. E no início foi muito difícil para mim, porque era o que eu mais temia, ficar sozinho, ficar longe dos meus familiares, ter tempos de solidão, de silêncio. E eu chorava no meu quarto lá em São Paulo, porque eu queria estar com a minha família, com a minha igreja, com os meus amigos. E só Deus sabe o quanto foi difícil para mim, mas lá eu aprendi uma lição muito importante. E é isso que eu estou compartilhando com vocês. Existem momentos na nossa vida que nós precisamos estar sozinhos. Os meus maiores tempos de comunhão com Deus, onde eu experimentei a maior presença de Deus na minha vida, foi o tempo que eu chorava no meu quarto. Foi o tempo que eu tinha sós com Deus. Foi o tempo que eu experimentei coisas que eu nunca tinha experimentado antes. E esse princípio eu trouxe para a minha vida e eu carrego isso comigo. E é por isso que eu quero compartilhar isso com você. Para que ressignifiquemos na nossa mente, não mais atrelando a solidão e os tempos sozinhos, de isolamento social, a coisas ruins e negativas. Mas agora entendendo o quão crucial para a nossa caminhada de fé, termos tempo de qualidade longe de tudo e de todos. Que seja 5 minutos, que seja 10 minutos, que seja meia hora, como nos foi proposto na nossa campanha de oração, que seja 1 hora, uma vez que muitos passaram dos seus 30 minutos e oraram por 1 hora, 2 horas, que seja um dia, mas que seja um tempo que você invista no seu relacionamento com Deus. À luz da experiência de Jesus, possamos compreender que é necessário e urgente que tenhamos momentos de solidão, de silêncio, para que escutemos a voz do nosso Senhor e não sejamos confundidos pelas informações que nos cercam, para que possamos compreender qual é a vontade dEle para a nossa vida, para que assim não vivamos mais errantes, andando de um lado para o outro, sem direção, sem saber o que fazer, e que para que possamos também olhar para dentro de nós e refletirmos acerca de quem somos e de como estamos vivendo, uma vez que na solidão do nosso quarto não tem o outro para olharmos, uma vez que na solidão do nosso quarto não tem o erro do outro para tentar diminuir o meu erro, uma vez que na solidão do nosso quarto nós podemos experimentar a manifestação, a graça e a misericórdia do nosso Deus. O desafio do Evangelho é para que coloquemos em prática tudo aquilo que nós aprendemos. Eu, algumas semanas atrás, preguei acerca do jovem prudente, do moço prudente e do imprudente. E Mateus capítulo 7 vai nos dizer que o que coloca em prática, o que aprende, é prudente. E o que não coloca em prática aquilo que aprende, é imprudente. Tiago capítulo 1, verso 22 vai nos dizer: não sejais apenas ouvintes, mas sejais praticantes da palavra de Deus. O desafio do Evangelho não é para que apenas saibamos o que está aqui. O desafio do Evangelho não é para que apenas conhecemos de capa a capa o que a Escritura nos diz. Mas o desafio do Evangelho é para que coloquemos em prática tudo aquilo que Ele tem nos ensinado. E a minha oração é que nós coloquemos em prática esse princípio e ressignifiquemos o valor e a importância de termos tempos sozinhos, afastados de tudo e de todos. Entra para o seu quarto, fecha a sua porta, para melhor escutar a voz do seu Senhor, compreender a sua vontade e refletir acerca de quem você é, de como está vivendo. Esse é o desejo do meu coração. E é isso que eu quero compartilhar com você. Eu não sei da sua realidade, mas eu quero orar com você, para que assim como essa palavra fez sentido para mim e fala dia após dia no meu coração, ela seja uma realidade também na sua vida. Feche seus olhos, curve a sua cabeça. Senhor, nós estamos aqui nessa quarta-feira
chuvosa, fria, na esperança e na expectativa de que o Senhor fale ao nosso coração. Ó Deus, obrigado por se manifestar nesse lugar de uma forma muito singular. Obrigado por nos permitir experimentar a presença do Senhor aqui. Ó Deus, obrigado por falar ao nosso coração, não aquilo que nós queremos, mas aquilo que nós precisamos para a nossa edificação e transformação pessoal. Ó Deus, ajuda-nos a entender a importância de termos tempos de isolamento social, tempos de solidão, tempo de solitude, tempo de silêncio, tempo a sós com o Senhor. Que saiamos daqui enxergando isso não de forma negativa, não atrelando a coisas ruins, não gerando em nós sentimentos ruins, mas que saiamos daqui entendendo a necessidade que temos, mediante a experiência de Jesus, de nos colocarmos à parte das multidões, à parte até mesmo dos nossos entes queridos, por algum tempo que seja, no nosso dia, na nossa semana, para que assim possamos ouvir com maior nitidez a voz do Senhor, não sejando assim confundido pelas múltiplas vozes que nos cercam, e ouvindo a voz do Senhor, compreendamos qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para nós, e assim não andemos errantes, tropeçando, tomando decisões erradas, mas para que também possamos refletir acerca de quem somos e de como estamos vivendo. Ó Deus, ajuda-nos a colocar em prática, mediante o desafio do Evangelho para nós. Ajuda-nos e encoraja-nos, e que essa palavra venha incomodar o nosso coração dia após dia, para que nos lembremos desse rico princípio ensinado por Jesus Cristo. Continue a falar conosco, continue a se manifestar no meio de nós. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Que Deus nos abençoe.